Os últimos acontecimentos da política abriram um impasse gigantesco entre a população, principalmente de direita, e o exército brasileiro. Acontece o seguinte: o exército, a marinha, a aeronáutica, as forças aéreas eram tidas como instituições fortes, robustas e que poderiam proteger os brasileiros. Em especial, quem tinha um afeto maior aos militares era exclusivamente a direita. A esquerda, historicamente, sempre teve uma rejeição e uma objeção. Desde 64, sempre houve uma objeção e uma rejeição muito grande aos militares. Então, essa é uma estrutura da esquerda. Acontece que depois do que aconteceu em 2022, no período eleitoral, e com a atuação dos militares se alinhando ao governo Lula, isso mudou. Mudou completamente. Tanto é que tudo que vem relativo aos militares está sendo objeto de crítica por parte da direita. Seja a atuação dos militares no resgate do Rio Grande do Sul, enfim. E hoje saiu uma nova matéria que fez com que várias críticas sejam feitas sobre os militares mais uma vez. A FAB, a Força Aérea Brasileira, vai gastar R$30 mil em bacalhau para o gabinete do comandante. E aqui não é 30 mil para as forças aéreas. É 30 mil só de filé e bacalhau para o comandante da FAB. É isso. A Força Aérea Brasileira planeja gastar quase R$30 mil para comprar 300 quilos de lombo de bacalhau do Porto para o gabinete do atual comandante da Força, o Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Kenneth Damasceno. O gasto está previsto em uma licitação aberta pela Aeronáutica na sexta-feira. Ao todo, o certame prevê compra de 744,6 mil em proteínas de origem animal e embutidos para o gabinete do comandante. Na licitação, o quilo do lombo de bacalhau do Porto é estimado em R$ 98, quase R$100 o quilo. Como serão adquiridos 300 quilos, o gasto previsto com a compra do peixe é R$ 29,4 mil. Além do bacalhau, a licitação prevê compra de outros itens de luxo, dentre eles 300 kg de presunto Farma, a peça inteira, que é a melhor qualidade, no valor de 26 mil, 400 kg de filé de salmão, ao custo de 31 mil. Na justiça, para a abertura da licitação, a FAB diz que os alimentos servirão para atender às necessidades da seção de subsistência do gabinete do comandante da Aeronáutica. A discussão é: será que só buscavam proteger as suas mordomias? Será que realmente as mordomias, que são dadas aos militares são justas? Esse é o grande ponto de discussão. E, sabe, a gente vê um Estado inchado, um Estado gastando dinheiro como se não houvesse amanhã, um Estado que não se importa com o dinheiro pagador de impostos e indo para luxo, tá? Para luxo. A gente viu um vídeo que circulou e viralizou essa semana de que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm um funcionário e que ganha bem, mais de 10 mil reais, só para puxar a cadeira e empurrar a cadeira a hora que ele senta. Então, assim, parece uma casta da nobreza de antigamente. São situações, são coisas que deixam o pagador de impostos indignado com tamanha mordomia, com tamanho luxo, com tamanho privilégio que o pessoal tem, Então, assim, não tem nem como querer que o brasileiro não se revolte com isso. E o governo Lula? Vamos lá. Vamos partir para outra pauta agora do Estadão. Presidente antecipa a eleição de 2026, apresentando-se como o único capaz de impedir que os troglodistas voltem ao poder, referindo-se ao Bolsonaro. E aqui teve até uma matéria do Mário Sabino dizendo que o Lula deu bandeira e que ele quer enfrentar o Bolsonaro em 2026. Mas olha só como o discurso da mídia mudou em relação ao Lula. Lula, candidato a redentor, incapaz, foi chamado de incapaz, de enfrentar os problemas que se avolumam. Lula reage do único jeito que sabe, antecipa a campanha e se apresenta como salvador do Brasil. Mas
o país não precisa de um salvador, precisa de um estadista, coisa que o Lula não é. Você vê claramente que a mudança de postura da mídia é: não estamos fechados com você em 2026. Esquece, você não vai ter o apoio da mídia. Não vai ter apoio da mídia. Então, a aposta do Lula agora é de que, caso o Bolsonaro volte a ser elegível, a mídia só vai ter duas opções: escolher entre ele e o Bolsonaro. E o ódio da mídia é maior ao Bolsonaro. Então, aí é onde surge a hipótese, né? Ou a teoria da conspiração de que o Lula vai articular por debaixo dos panos para deixar o Bolsonaro elegível novamente e vai aplacar todo o sistema contra o Bolsonaro de novo, para que o Bolsonaro perca as eleições contra o Lula. Porque a gente sabe, se o Lula for enfrentar uma outra figura, a mídia não vai estar do lado do Lula. Eles querem um estadista. Uma pessoa como Tarcísio, como Caiado, né? A mídia não vai bater tanto, ou seja, seria uma alternativa. E o Lula já percebeu que tá assim. Essa matéria do Estadão escancara, né? Falando de eleição, falando do pleito eleitoral, escancara claramente, né? Que realmente não estão afim de estar do lado do Lula, né? Olha só, eu vou fazer uma leitura de um trecho aqui que o Michael Schellenberg escreveu. Michael Schellenberg é aquele jornalista que fez a denúncia do Twitter Files, tá? Ou seja, fez denúncias de autoritarismo por parte de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e fez, inclusive, a denúncia, levou isso até o Elon Musk, fez a denúncia também na Comissão de Direitos Humanos do Congresso norte-americano. Olha o que o Michael Schellenberg falou aqui. O Brasil afirma ser uma nação de leis, mas seu governo está violando flagrantemente a sua lei mais importante, a liberdade de expressão. O juiz do Supremo Tribunal Federal, e aqui ele cita nominalmente o ministro Alexandre de Moraes, está se comportando como um ditador, exigindo secretamente que as plataformas de mídia social censurem e até proíbam jornalistas e políticos independentes por coisas legais que escreveram e disseram. E o governo do presidente Lula oficial está me investigando por informar de forma legal e precisa sobre a sua censura. A boa notícia é que um poderoso congressista americano, o deputado Chris Smith, está hoje a exigir respostas do juiz de Moraes sobre sua representação à liberdade de expressão e a sua perseguição a jornalistas e políticos independentes. E diz o deputado Smith, numa carta que enviou há algumas horas, está a preparar legislação para abordar a guerra do Brasil contra a liberdade de expressão. Esta é uma grande escalada na defesa da liberdade de expressão. Há várias semanas, o Congresso dos Estados Unidos intimou e liberou X as ordens judiciais que exigiam censura ilegal. Está tentando assustar a mim e a outros jornalistas independentes para que não viajemos ao Brasil. Não seremos intimidados. Os governos democráticos em todo o mundo deveriam impedir que os juízes do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral do Brasil viajassem para os países onde perseguem jornalistas, incluindo os Estados Unidos, porque de Moraes e o Procurador-Geral da União do Brasil deveria sentir-se livre para viajar aos Estados Unidos enquanto se envolve em atividades flagrantemente ilegais contra cidadãos americanos, incluindo eu. Por quê? Por que Moraes e o Procurador da União deveriam sentir-se livre para viajar para os Estados Unidos? Né? Eles não deveriam viajar, eles devem ser excluídos dos Estados Unidos até que abandonem a sua censura e perseguição insana e imorais. O povo brasileiro lutou longa e durante pelos seus direitos e não descansarão até que os conquistem. Eu também não. E aqui ele cita a carta aqui. Tá. O que é o trabalho que o Michael Schellenberg está fazendo com essa carta que foi divulgada? A ideia é que ele articule para que todas essas figuras, inclusive figuras do Supremo Tribunal Federal que foram instadas, Barroso, a Carmen Lúcia, que foram notificados, Arthur Lira e Pacheco, sejam proibidos e impedidos de adentrar nos Estados Unidos, inclusive o próprio Lula. Tá? Pode ser considerado uma persona não grata também nos Estados Unidos, igual aconteceu em relação a Israel com Lula. A grande questão é que já é um passo, tá? Já é um passo. A gente está analisando aqui
E a gente tem que falar sempre da questão da soberania do país. Muita gente estava até falando, podem determinar a prisão do Alexandre de Moraes. Não é verdade, tá? Aqui há soberania, nenhuma ordem será cumprida por decisão dos Estados Unidos aqui dentro do Brasil. Isso não existe, tá? Então, e a gente tem que falar do direito como ele é. O que pode acontecer é mandar isso, né, para alguma corte internacional que vai ter um processo, um devido processo legal, e aí sim haver uma condenação. Mas não é o caso. Isso aqui é uma coisa que ainda vai ser analisada por parte do governo norte-americano por muito e muito tempo, tá? Muito e muito tempo. E a gente vai estar trazendo sempre em primeira mão para vocês aqui tudo que está acontecendo. Fechado? Obrigado, pessoal. Grande abraço. Desculpa o atraso no vídeo, tá? Nesse vídeo das 4 horas deu um atraso aí, mas domingão vocês têm que me dar um desconto, né? E aí, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Abraço.